Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje venho fazer a resenha para vocês do segundo livro da série Os Bridgertons, que é O Visconde que Me Amava. Esse livro ele foi escrito pela Julia Quinn e a editora que publicou foi a editora Arqueiro. Para conferir então é só ficar por aqui. Esse livro, ele já começa falando de um trauma que o Anthony Bridgerton, que é o protagonista, né, desse livro, que cada livro vai falar sobre o irmão, tem 8 livros da série, esse é o segundo e vai falar sobre o Anthony Bridgerton. E já começa falando sobre um trauma que ele teve. O pai dele morreu quando ele ainda estava naquela fase ali meio que de adolescência, entrando na fase adulta, e o pai dele morreu por uma picada de abelha. Então foi uma coisa assim tão surreal que ninguém nunca imaginava que um inseto tão pequenininho pudesse matar um homem tão forte, alto, né, tão bem disposto e saudável como era o pai dele, que ele ficou com aquele trauma na cabeça. Então, na verdade, ele acha que ele vai morrer na idade tenra, assim, na idade como se fosse o pai dele. O pai dele morreu com 39 anos, se eu não me engano. Ele acha que até essa idade aí também ele vai morrer. O tio dele também morreu cedo, que era irmão do pai dele. Então ele ficou com esse trauma. E assim, nessa série se fala muito sobre o quê? Como ele é o Visconde, o pai dele morreu e ele era o primogênito, ele foi passado para ele o título de Visconde. Então tem todo aquela pressão da sociedade para que ele se case, por conta, né, principalmente por conta também do título, porque o título passa de pai para filho, né, nunca para filha, né, passa para filho. Então tem aquela pressão para que ele realmente se case, constitua uma família, gere um herdeiro para que venha a passar o título um dia quando ele morrer. Então, nesse livro ele realmente decide que ele precisa se casar, né? Tipo, ele parou com aquela vida de libertinagem, né? Porque lá ele é muito conhecido por ser libertino, principalmente a Winslow Dahl, que é a escritora, né? Que faz aqueles panfletos de fofoca. Ela fala muito que o Anthony é um libertino, e ele é realmente, né? Só que aí, né, nessa fase da vida dele, ele decide que ele precisa se casar. Então ele coloca ele faz uma lista de várias qualidades que a esposa tem que ter. Ela tem que ser bonita, tem que ser inteligente, tem que ser do lar, recatada, várias coisas que ele coloca. E uma das restrições que ele coloca tem que ser uma pessoa que ele nunca vai amar. Porque a intenção dele não é se apaixonar, não é viver um grande amor como os pais dele viveu. Gente, desculpa os barulhos aqui que tem, acho que tá tendo alguma obra aqui, enfim. E aí ele não tem esse desejo de ter um grande amor, ele só quer realmente constituir uma família, que a esposa faça parte dela, que eles tenham uma harmonia, mas nada, ele não quer um amor verdadeiro. E por conta disso, né, está sendo o diamante da temporada a senhora Edwina Sheffield, acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dela, e ela é uma garota muito bela, ela é loira, do olho azul, ela é considerada a moça mais bonita dessa temporada. E ela gosta de ler, né? É recatada, enfim, tem as coisas que tem as qualidades que ele quer e ele também acredita que nunca vai amar ela, então ele decidiu que é ela que ele vai conquistar. A Edwina, ela tem. Eles são de família mais humilde, né? Que a do Anthony é uma família muito abastada, e a da Edwina é uma família mais humilde, né? Financeiramente falando. Então, ela vive com a mãe dela e com a meia-irmã, que é a Kate também. A Kate é totalmente diferente dela. Enquanto a Edwina é pequenininha, loira, do olho azul, a Kate já é uma moça muito alta. Ela tem a pele mais morena, né? Dos olhos castanhos, cabelo mais escuro. E comparado com a Edwina, segundo ela se compara e a maioria das pessoas lá, ela não é tão bonita quanto a Edwina. Por mais que ela é a mais velha seria dentre os costumes da época, ela se casar primeiro, mas ela ainda não recebeu nenhum convite. A Edwina sempre, onde ela vai, ela é muito requisitada, as pessoas olham muito ela, os homens tiram ela para dançar, enquanto a Kate não. Só que a Edwina, ela tem uma condição para se casar, que no caso ela colocou para ela mesma, que seria ter a bênção da irmã mais velha dela, que ela considera muito e leva muito em consideração a opinião dela. E, de acordo com o jornalzinho lá da Whistledown, a Kate já formou uma opinião sobre o Anthony, que ele é o pior dos libertinos, e isso para ela nunca daria um bom marido.
E aí ele começa as investidas com a Edwina, de querer fazer a corte pra ela. E a Kate toda, né, toda com o pé atrás. E não só com o pé atrás, ela é muito direta. Por ela ser muito direta nas palavras, ela tem um jeito muito sarcástico. Ela é uma garota muito inteligente, ela não tem papas na língua, ela não tem muito isso. Ela não fica puxando o saco dele, ou no sentido assim de não falar o que ela pensa, não, ela fala tudo o que ela pensa. E ela é tão assim diferente das outras mulheres que o Anthony tá acostumado, né, a ser recatada, ou então não ter o que falar, não ter uma conversa inteligente, só falar sobre o tempo ou perguntar do que ele gosta, que ele fica assim meio sem reação. Nossa, como pode ela ser desse jeito? E aí eles começam a ter um pouco esse relacionamento, por conta que ele tá fazendo as investidas com a Edwina, que a intenção dele é cortejá-la, só que ele acaba tendo que conviver com a Kate em alguns casos, em algumas ocasiões. Eles têm essas conversas e aquilo vai deixando ele tão irritado com ela, e ela irritado com ele, e gera assim, enfim. E aí o tempo vai passando, né? Vai acontecendo várias coisas aí na história. E conforme as coisas vão passando, o Anthony vai mudando, assim, a personalidade dele, o que parece, né? Porque ele era muito... Nossa, no começo dá uma raiva dele tão grande. Só que depois, conforme as coisas vão passando, ele vai mudando um pouco. E a Kate vai percebendo que ele pode ser gentil, educado, enfim, vai acontecendo várias coisas. E aí chega lá, né, a um ponto da história que muda assim drasticamente uma coisa para outra. Fica meio naquele clichê, né? Os opostos se atraem, coisas do tipo. E esse livro, gente, eu achei ele muito bacana, porque claro, ele muda um pouco, eu já assisti a série, né? Até onde tá a série eu já assisti. Tem várias coisas diferentes. Eu gosto muito desse livro, eu gosto muito dessa série, né? Por ser uma série de época, por ter esse romance, por ter também essas tiradas, assim, de humor. Eu acho muito legal a escrita da Julia Kim, eu gosto demais. E também tem umas partes, assim, meio picantes, mas não é nada assim muito, nossa, não. É mais discreto, então eu acho muito gostoso. É uma leitura gostosa, é um livro, assim, que me prendeu. Eu li ele em poucos dias, né? E vou pegar logo o terceiro pra ler, porque eu já acompanho a série já faz tempo. Agora que eu realmente tô pegando os livros pra ler. E aí, conforme eu for lendo, eu venho trazendo a resenha aqui pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. É um livro que eu super indico. E se gostaram, se já leram, deixa aqui nos comentários, tá bom? Pra eu saber. Se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Obrigada, muito obrigada por estar aqui. Um beijo e tchau, tchau!